Bom, então, muito boa tarde para todo mundo. É um prazer recebê-los aqui no nosso evento. Gostaria de, então, apresentar a professora Ana Silva Sartori Barraviera Seabra Ferreira. A professora foi graduanda em Comunicação Social, especialista em Gestão de Educação à Distância, da UFJF, em Docência de Ensino Superior na Unopar, e numa escola internacional, que é o Teaching and Learning in Higher Education, da Tampere University, na Finlândia. Possui mestrado em Fisiopatologia Experimental pela Universidade de São Paulo, doutorado em Biologia Geral e Aplicada pela Unesp de Botucatu e pós-doutorado em Fisiopatologia Clínica da Faculdade de Medicina da Unesp. Atualmente é coordenadora do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias de Informação de Saúde da Faculdade de Medicina de Botucatu, também da Unesp, e coordenadora do Núcleo Local da Faculdade de Medicina de Botucatu, que é o IEP3 local de lá. Então, agradeço desde já, né, a sua disponibilidade, e quando quiser começar, fique à vontade. Só vou desligar minha câmera para não atrapalhar a transmissão. Boa tarde a todos. O meu áudio não está dando eco, tá bom? Está excelente. Então tá joia. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui com colegas tão queridos, e só tenho a agradecer a oportunidade de poder dividir um pouco da nossa experiência aqui com vocês, com a professora Cristiane, né, que nos convidou. Então, muito obrigada, professora. Como ela já disse, meu nome é Ana Silvia. Eu coordeno hoje o núcleo local aqui, né, da FMB, do IEP3. Sou coordenadora também do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde, que é o NEAD-TIS aqui de Botucatu. Faço parte, junto com a Ellen, que também está nos assistindo no Conselho Executivo do IEP3. E vou apresentar para vocês, então, né, o nosso estúdio aqui de Botucatu, e tentar depois, eu vou fazer uma apresentação breve sobre o fluxo, sobre tudo como estamos, né, no Conselho Executivo, junto com a Ellen, junto com outros professores, docentes, técnico-administrativo, como nós estamos pensando na utilização desses estúdios do IEP3. Então, primeiro eu vou contar todo esse fluxo e depois eu vou apresentar algumas coisas, algumas áreas daqui do estúdio para vocês, tá? E não posso deixar, né, de citar a professora Adriana Chaves já nesse início, que sempre falou que o que nos une é a prática pedagógica. Então, estamos aqui em meio à pandemia, espero que no final da pandemia, voltando aos poucos, né, para o nosso trabalho presencial, com esse equipamento novo aqui, que a gente vai ficar aqui por alguns anos ainda utilizando essa máscara, mas o que nos une é a prática pedagógica. Garanto que muitos de vocês estão aqui por esse amor, né, à prática pedagógica, ao ensino e à universidade como um todo. Bom, como vocês sabem, ano passado, a reitoria, né, da Unesp contemplou o IEP3 com 30 estúdios para a produção de materiais didáticos. Esses 30 estúdios estão espalhados em todos os núcleos, né, locais do IEP3, e temos algumas unidades que tem mais de um, alguns campi que tem mais de um, como Botucatu, que tem 2, Araraquara, que também tem mais de um. E uma coisa que eu sei que hoje vai surgir nesse bate-papo nosso, que eu espero depois abrir para vocês, para a gente poder conversar, é a falta de mão de obra, né, que acho que em toda a Unesp isso acontece, em todos os departamentos isso tem acontecido, falta de professor, falta de servidor para fazer essa roda girar. Mas a gente espera, né, que tudo dê certo, que a gente consiga superar todos esses obstáculos de forma criativa e da melhor forma possível para que tudo funcione da melhor maneira. Bom, o nosso estúdio, esses 30 estúdios espalhados, né, pela Unesp toda, ele possui alguns equipamentos, alguns deles isolamento acústico, vou mostrar para vocês o isolamento acústico daqui a pouco, a iluminação, um púlpito, tá?
uma TV Smart, vocês veem aqui atrás, microfone, que é por onde eu estou conversando com vocês, um notebook e um microcomputador, que faz toda essa parte de edição e que serve, né, para colaborar com toda a parte de usabilidade de dentro do estúdio, tá? Então, esses são os equipamentos. Até passador de slide foi pensado também. A biblioteca fez um projeto de ter tablets também, e uma das culpadas foi a professora Ellen, a culpada no bom sentido, porque a professora de matemática usa o tablet. Depois eu gostaria que ela até falasse dessa experiência dela do uso do tablet em sala de aula, que é bem interessante, e por conta disso a biblioteca também está pensando em trazer tablet para os professores poderem melhorar a prática pedagógica dentro do estúdio. E aí, nós do Conselho pensamos num fluxo das atividades para a produção desse material didático, tá? Desse material didático pedagógico e divulgação científica. Então, como seria esse fluxo, né, dentro do estúdio? Inicialmente, a demanda vai ser formalizada a partir do preenchimento de termos de produção, armazenamento e divulgação pelo CIS-PROEC, tá? Então, nós estamos finalizando essa edição, essa customização da área do CIS-PROEC, que hoje pode ser também, que é uma coisa que acontecia, era muito ruim para mim, que sou técnico administrativo, sei que o Adriano também pode ter passado por isso. O técnico administrativo não podia abrir um projeto, abrir um processo dentro da PROEX antiga, né? E a partir de agora, eles abriram essa oportunidade da gente poder abrir esses cursos e esses eventos, então não vai ficar só voltado para o professor. Nós, técnicos administrativos, também poderemos fazer essa inserção dentro do sistema da PROEC, do CIS-PROEC. Tá? Então, iniciando, essa proposta vai ser formalizada dentro do sistema do CIS-PROEC como curso, evento ou projeto. Hoje nós estamos utilizando o CIS-IEP, que acho que deve ter sido a plataforma que a professora utilizou para esse evento, mas logo nós vamos migrar tudo para o CIS-PROEC. Aí essa proposta vai chegar para o Conselho Executivo, que vai avaliá-la quanto ao mérito e operacionalização. Tá? Então vai ser feito um desenho pedagógico para essa gravação, a partir de uma reunião do proponente com o representante do núcleo local, para sugestões e elaboração desse desenho pedagógico, tá? Então, a gente tem que levantar quais são os objetivos do ensino, qual a sequência didática que vai ser dada, quais são os cortes que vão acontecer durante essa gravação dessa videoaula. A partir daí, nós vamos fazer um cronograma da gravação. Então, ele vai ser agendado com o responsável pela gravação e esse estúdio vai ser utilizado. Esse agendamento está em conversa também da professora Alessandra com os diretores, com os vice-diretores, para ser feito na unidade. Então, esse agendamento o responsável pelo estúdio, as pessoas que foram treinadas pela STAEP, as pessoas que foram treinadas para gerenciar o estúdio, não necessariamente vão ser também responsáveis pelo agendamento, mas possivelmente vai ficar ali, dentro da própria unidade, o agendamento com o responsável pelo estúdio para operacionalização de toda a gravação. Aí vai ser feito um checklist, né, dessa gravação. Vai ter uma reunião do proponente com o representante do Conselho Executivo do IEP3 e com o responsável pela gravação e representante, né, do núcleo local para o checklist do desenho pedagógico e cronograma dessa gravação. Depois, nós vamos fazer orientações gerais para o dia da gravação, tá? Com um pontinho ali, um asterisco, que eu vou falar o porquê, no próximo slide, de por que eu estou dando uma visibilidade maior para essas orientações gerais para o dia da gravação. Então, nós vamos ter normas do uso do estúdio, vestuário, como a pessoa tem que se portar, se pode se maquiar, se não pode se maquiar, então tudo isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Essa edição, tá, vai ser enviada para um ambiente no Google Drive e vai ser enviado para a TV Unesp. Está em itálico aqui o meu edição pela TV Unesp, porque estava certo no final do ano passado que ia ter uma contratação, ou até um pouco antes, acho que antes do final do ano passado, a contratação de um profissional só para fazer essa edição. E por conta da suspensão de todas as contratações, foi feita uma mobilidade interna na Unesp que não foi preenchida, então esse funcionário ainda não está na TV Unesp. Então, por isso que eu dou um destaque aqui nesse item, porque o diretor lá, né, o Francisco da TV Unesp, às vezes fala que não vai conseguir
editar tudo, então a gente tem que ainda alinhar isso com a TV Unesp de como vai chegar da forma mais simples para que seja veiculado por eles, tá? Então, depois dessa edição, vai haver uma reunião com os proponentes, representante do núcleo local e representante do Conselho Executivo, para validar essa edição de acordo com esse desenho pedagógico que foi elaborado no início do fluxo. E depois de tudo isso, vai ter um armazenamento e divulgação, esse armazenamento vai ser no repositório da Unesp, então precisa ter uma descrição desses metadados para depois ser resgatado dentro do repositório da Unesp. Conferência e assinatura dos termos, né, de sessão de imagem, de som e de todo o material didático, e isso vai ser armazenado e divulgado, então, como eu disse, no repositório da Unesp e também no YouTube. Espera-se ter um grande banco de material didático que possa ser utilizado por toda a Unesp, então, por isso, a necessidade de fazer todo esse fluxo com todo esse capricho e dedicação de todas as partes, do Conselho Executivo, do representante do núcleo local do IEP3, para que esse material seja realmente feito de forma, né, linda, que seja um material perfeito para ser colocado dentro do repositório da Unesp e do YouTube, tá? Então, a gente vai naquele pontinho que eu mostrei para vocês aqui, orientações gerais para o dia da gravação, normas do estúdio, que é uma coisa que muitos de vocês devem estar em dúvida como é que isso vai acontecer. Bom, nós do IEP3 estamos em conjunto com uma professora da FAAC e uma técnica administrativa da FAAC, fazendo um POP, um procedimento operacional padrão. Então, estamos nessa comissão, eu, a Célia, né, a Célia do IEP3, a professora Letícia, da FAAC, e a professora, esqueci o nome dela, Ellen, se você lembrar, me acuda, a menina do IEP3, que também vai colaborar com o desenvolvimento desse POP. Natália Viola? Natália, ela mesma, obrigada, Ellen. A Natália, que também é da FAAC, mas ela é técnica administrativa como eu e está ajudando no desenvolvimento do POP. Então, dentro desse POP vai ter o quê? Esse fluxo dessas atividades está descrito, né? Esse fluxo todo, a formalização da demanda, essa análise da proposta, todo esse passo a passo para que facilite para o docente, para o servidor, para o aluno, para quem for fazer essa gravação. Lá também nós temos descritos todos os equipamentos do estúdio, alguns procedimentos padrão, por exemplo, sempre um exemplo, o microfone, use sempre pilha nova, porque pode acabar a pilha no meio da gravação e ficar com má qualidade. Não se alimentar dentro do estúdio, nunca se maquiar dentro do estúdio, se você for se maquia fora, porque senão os pós de pó de arroz e tal, para tirar brilho, pode fazer avaria nos equipamentos. O tipo de roupa, eles falam que não pode usar preto e branco, aprendi mais uma com o POP, tá? Eu usava sempre preto para gravação, e eles falam que não pode usar cor muito contrastante por causa do tipo de iluminação e o tipo de imagem que sai. Então, eu acredito que o professor Pelópidas também vai colaborar muito com esse POP por tudo que ele sabe, né? Por toda essa experiência que ele tem lá no IA. E, então, assim, nós estamos tentando mastigar de forma, assim, com esse apoio da FAAC, com o apoio do Conselho Executivo, como que o estúdio deve ser operacionalizado. Além disso, nós temos também uma área de procedimentos para gravação. Como o apresentador, como eu disse, né, como ele deve se vestir, como ele deve se portar. Maquiagem, disseram aqui que tem que ter um olho maravilhoso, que você tem que ter um cílios postiço maravilhoso, porque é a área que aparece na gravação. Então, maquiagem, use muito maquiagem, mas se maquie fora do estúdio para não fazer avaria nos equipamentos. Os microfones, como eu disse, essa parte das pilhas, né, sempre usar pilha nova. Como você manuseia o equipamento, até se você vai poder tirar o equipamento de dentro do estúdio para fazer externa ou não. E limpeza e segurança do equipamento, que é uma coisa assim, que aqui na Faculdade de Medicina, a gente já tem trabalhado desde o ano passado, que não pode, por exemplo, o álcool 70 corrói muito o equipamento, então a gente usa o quaternário de amônio. Não pode álcool gel, coisa que a gente foi aprendendo mesmo na marra, né, depois da pandemia. Mas, por exemplo, outra coisa que a gente está colocando nesse procedimento, se por questão de segurança o professor precisar ficar sozinho dentro da sala, é importantíssimo que o técnico passe todas as informações para eles, porque eu já tive, eu vou fazer aqui, tá,
mostrar uma coisa que aconteceu com a gente. Os dois que estão aqui comigo, daqui a pouco vocês vão vê-los aqui, estão dando risada, porque eles sabem que aconteceu justamente com eles. O professor vinha gravar, e por conta de segurança, o professor tira a máscara, né, para dar aula, para gravar, e eu tô de máscara aqui, quase morrendo, sufocada, mas por segurança nossa, que estamos todos fechados aqui no estúdio, fiquei com a máscara. O professor preferiu gravar videoaula sem máscara, ele gravou a videoaula inteira dele aqui, tá? E aí ele achou que ele estivesse falando bem aqui com a lousa, como é numa sala de aula, e ele ficou dando toda a gravação dele aqui. Quando a gente entrou e foi olhar a videoaula dele, ele não estava... Só não estava o professor na aula gravada. Então, isso é um monte de detalhes que vão acontecer. A gente pode até depois pensar num livro de pérolas dos estúdios, porque vão acontecer várias coisas desse tipo, engraçadas, outras não tão engraçadas, outras que a gente não vai conseguir contornar, mas acontece. Então, a gente está tentando deixar isso tudo bem mastigadinho para facilitar, inclusive na hora da edição, tá? Se o professor fizer tudo bem direitinho, o funcionário fizer bem assim, né, dentro desse procedimento operacional padrão, vai facilitar muito para a edição, vai tirar muito tempo da equipe de edição, a própria equipe ali que fez a filmagem talvez consiga fazer essa edição local, então tudo isso vai fazer essa roda girar muito, muito melhor. E aí, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, tudo que eu for gravar no estúdio, eu vou ter que passar por tudo aquilo, né, entrar no CISPROEC, mandar um projeto, colocar quantos alunos, meu Deus, não vou usar o estúdio. Não, calma. Tem demanda que não precisa passar por esse fluxo. E quais são elas? Demandas como notas de aula, que tem menos de 2 horas de duração e que não precisem de edição, tá? Então, esse agendamento vai ser feito pela própria unidade. E o que são notas de aula? Por exemplo, apontamentos do professor, ele vai dar um feedback para o aluno, ele pode usar o estúdio sem abrir um super de um projeto no CISPROEC. Uma correção de prova, uma aula síntese, orientações, podcasts, áudio, gravações específicas que não contribuirão para o material pedagógico institucional para ampla divulgação interna e externa. Hoje eu estou aqui com vocês, tem 1 hora de duração, estou dentro do estúdio, não precisei abrir um projeto no CISPROEC, porque entra dentro dessa demanda que não precisa passar no fluxo, tá? Então, aquilo tudo lá atrás é quando conta com um curso de curta duração, com um projeto de curta duração, mas a gente não precisa passar tudo por esse sistema, a gente consegue fazer um agendamento direto com a própria unidade. Inclusive no POP, gente, está escrito, vou voltar até aqui para o POP, está escrito lá com quanto tempo tem que ser agendada a sala, e com quanto tempo, se for preciso, desagendar, que tem que falar com o funcionário, porque pode ter outro professor precisando utilizar a sala, então a gente pede assim, no mínimo com 24 horas de antecedência para cancelar a sala, e no máximo com 48 horas de antecedência para fazer o pedido para a gravação, tá? Agora eu vou apresentar o estúdio aqui de Botucatu para vocês, e aí eu vou tirar aqui da minha gravação, eu vou tirar a minha apresentação. Eu já sou meio cegueta e o negócio fica minúsculo. Eu vou interromper a minha gravação, porque eu quero que fique grande para vocês. Deixo aqui assim, Clara, dá? Para deixar aqui atrás? Eu vou deixar aqui então, continuar na apresentação. Pronto, vou deixar assim. Porque eu quero que fique a tela grande para vocês poderem enxergar. Eu estou aqui, por conta desse professor que fez isso, ó, sabe, gravando a videoaula dele aqui, o que a gente fez? A gente adaptou, eu vou pedir para o Tiago mostrar a minha adaptação, olha que chique, tem uma câmera aqui escondida, praticamente, né, Silvio Santos com a câmera escondida. O Tiago está aqui atrás mostrando que eu estou sentada, tá? Então pode abaixar, Tiago, mostrar aqui que eu estou sentada. Eu estou com o meu notebook aqui na frente, então eu estou falando, olhando para o notebook, porque senão o professor fica assim também, ó. Muitos deles dão aula olhando, porque é nosso costume dar aula olhando para a lousa. Mas o aluno está lá, né? O aluno está lá na filmadora, está lá, na outra filmadora. E aí eu fico olhando para cá, a filmagem não fica legal. Bom, então tá aqui o Tiago, mostrando, depois a gente vai apresentar todo mundo. Tiago, mostra essa iluminação. A gente tem, então, toda a iluminação. Essa é uma luz que vem de trás,
tá? Para o professor. E temos mais essas outras 2 luzes aqui no estúdio, que fazem a iluminação aqui, mostra o púlpito parado, tá? Com a banqueta. Essa dica é quente, ter uma banqueta para o professor ficar aqui quietinho, bem paradinho, super confortável, dando a sua videoaula sem fugir da nossa filmadora. E aí, a gente tem também um teleprompter chique, super parecido com a Globo, então eu posso dar a minha aula aqui lendo o teleprompter. Olá, eu sou a Ana Silvia, coordenadora do Núcleo de Educação à Distância, Tecnologias da Informação e Saúde, o NEAD TISE, Esse teleprompter, o texto daqui, o professor também pode colocar dentro daquele projeto do CISPROEC, dentro do roteiro, faz a roteirização também desse texto que vem para cá, porque ele tem que ser inserido dentro de um computador. Nós fizemos outra adaptação, que eu acho que é importante também para o professor. Eu estou tendo o retorno de vocês. Fecha na câmerinha aqui. Fecha aqui, Thiago. Vocês estão vendo que eu estou com todos vocês aqui, então eu estou vendo com quem eu estou falando. Isso tudo, eu fiz o quê? Eu peguei o computador que veio pelo projeto e coloquei um monitor a mais aqui para eu conseguir espelhar para o professor. O professor também, a gente já fez isso, de colocar aqui, no teleprompter, o PowerPoint também funciona. Só que às vezes a gente não enxerga direito o que está no PowerPoint, mas é uma possibilidade de colocar aqui no teleprompter o PowerPoint para o professor ter também esse feedback do que está acontecendo. Aí eu vou pedir para a Clara colocar aquela outra câmera de lá, de trás, para vocês terem uma visão geral do estúdio, tá? Então eu estou aqui, o estúdio é igual para todos, o isolamento acústico, que eu não tinha mostrado ainda para vocês, que veio, o isolamento acústico dele. Aqui, essa parte, acho que é melhor essa câmera aí, né, Clara? Essa parte de trás aqui, alguns dos estúdios, eles receberam com brilho, tá? E eu acho que vocês também, alguns de vocês já devem ter visto esse fundo brilhante. O que que a Letícia e a... Esqueci de novo, Ellen, o nome dela. Natália Viola. A Letícia e a Natália falaram, para a gente virar... Agora o Thiago. Vou mostrar o Thiago aqui, a câmera dele. Virar essa luz, ao invés de ficar de frente para o professor, rebater no teto. Porque rebatendo no teto, ele não dá aquele brilho aqui atrás, nesse fundo aqui de tela, tá? Então, daí ele não faz aquele brilho, não reflete tanto o fundo, fazendo a luz batendo no teto. Isso tudo vai estar lá no POP. O que mais que eu não mostrei aqui? Venha seguindo, Thiago. Nós temos aqui a porta super, né, de frigorífico, que o pessoal brinca. É uma porta super, que faz todo o isolamento acústico. E a luzinha de gravação também aqui dentro do estúdio. Agora a gente vai mostrar a super equipe nossa, né? Mostre a Clara aqui atrás. Tá? A Clara, a nossa mestranda. E agora a Clara vai mostrar o Thiago. Ele já fica ali. Então, aqui está o Thiago também, que é o nosso estagiário. Tá? E então, foi assim, a gente foi adaptando o estúdio para a nossa utilidade aqui, para o nosso conforto maior também, poder fazer com que o professor possa ficar sem a máscara gravando aqui dentro, sem ter problema, né, risco para a equipe que está manejando o equipamento. Então, fica essa dica aí de colocar o professor sentado, explicar para ele o porquê, porque se ele tiver uma área, a gente já tentou fazer uma marcação aqui, mas a gente conhece professor, somos professores, a gente sabe, o professor fica andando para lá e para cá, e às vezes ele se perde aqui e saiu da área de marcação. E fora a iluminação, que não fica tão legal, quando você coloca a iluminação fixa no professor sentado, dá um diferencial total aí na videoaula, tá? E aí, pessoal, eu vou abrir aqui, eu acho que será que eu preciso compartilhar de novo? Tá dando para enxergar? Vocês enxergam aqui o meu e-mail, o meu voice? Muito pequenininho. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês...
para vocês anotarem. Nossa, eu estou colocando no lugar errado. Onde é que está meu Meet aqui? Vou colocar para vocês grande de novo. Pronto, aqui está o meu contato, o meu e-mail, o meu VoIP, e aí agora eu quero fazer um bate-papo com vocês, abrir para a gente conversar e poder, assim, o que eu souber, né, que possa sanar essas dúvidas, o que a gente puder colaborar como conselho executivo, eu imagino que a Ellen também, né, Ellen, o que eu não souber aqui e você puder colaborar também alguma coisa que seja do conselho executivo. Então, assim, a gente está aberto a colaborar com tudo, com todas as demandas dos demais estúdios. Tá? Então, muito obrigada, professora. Então, agora eu gostaria de abrir, né, para o pessoal, para a gente poder conversar. Bom, muito obrigada, Ana Silvia, pela excelente explicação e o fluxograma. E tenho certeza que haverão muitas perguntas, porque a gente tem muitas dúvidas. Então, agora eu abro a palavra para quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Professor Adriano. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Ana, muito obrigado pela excelente fala, é bem esclarecedora, a gente vê, porque a gente estava ouvindo muito, né, sobre toda essa história do estúdio de TV e sempre tem uma curiosidade gigantesca para saber como é que é. A gente tem um na farmácia, mas com essa história toda da pandemia, a gente não teve a oportunidade de colocar nossos olhinhos nele, né? E a sua fala sobre a Adriana Chaves, eu nem conheci, mas eu fui impactado por essa fala. Então, várias vezes nós já tivemos reuniões com algumas pessoas que estão aqui, tem o Fábio, a Cristiane, a professora Patrícia, né, e que a gente trouxe essa história, essa frase da Adriana, né, o que nos une é a prática pedagógica, né, e é muito emocionante porque é o legado, é um dos grandes legados da professora Adriana Chaves para a gente, né. Assim, com relação à maquiagem, eu acho que eu não ficaria bem com os cílios, né, eu vou abrir mão, mas a questão, uma das perguntas que eu ia fazer era realmente sobre o tempo, né, não sobre o tempo, mas essa questão toda do agendamento, você já falou, mas uma pergunta que eu quero fazer é em relação à edição. Se a gente pode fazer, a professora Thaís também está presente, que eu não tinha visto, a gente pode fazer a edição, né, desse material, por exemplo, a gente utiliza e aí uma hora e meia e a gente quer falar, a gente quer fazer a nossa própria edição. Esse material é disponibilizado para a gente? Como é que vai funcionar essa história toda? A gente não está te escutando, Ana Silvia. Aí ela falou da pilha e tá sem pilha o microfone. Nada? Foi, agora voltou. Agora voltou. Era mau contato, não era nem a pilha. Continua com mau contato. Deu mau contato de novo. Eita, vamos lá, vou deixar aqui. Melhorou? Melhorou. Vou deixar em cima aqui. É proposital, né, Ana? Claro, é para mostrar como não fazer. Assim, eu acho que é o pulo do gato a gente conseguir que vocês editem, né? Quem sabe editar, porque tem muito professor, muito funcionário que sabe fazer esse tipo de coisa. Então, você falou uma aula de 1 hora, 1h30, nem vai precisar passar no fluxo, porque ela entra nessa demanda que não necessita passar no fluxo. E realmente, vocês podem fazer a gravação, vocês podem fazer a própria edição tranquilamente. Então, só precisa agendar com a pessoa que é responsável, né, da STAEP aí
da sua unidade. Acho que ele está até online. Vou dar um spoiler, ele está online. É só marcar com ele que realmente essa é a intenção. Se for se não for caracterizado como curso, projeto, para entrar no CISPROEC, vocês podem sim e devem usar e fazer a própria edição. Uma coisa que a gente faz bastante aqui, antes da pandemia, tinha uma coisa que afastava muito o professor, que dava uma batedeira no professor, que era apertar o REC. A gente apertava o botãozinho vermelho e ninguém era mais professor. Era uma coisa. O professor estava lá todo empolgado, bonitão, na frente da câmera, a hora que você ligava o REC, ele travava e não conseguia fazer mais nada. Então, a pandemia fez, né, com que os professores tirassem, né, perdessem esse medo da câmera, foram obrigados a fazer isso. Então, uma coisa que a gente faz bastante aqui no NEAD é subir esse material no YouTube e a gente só corta o comecinho e o final. É muito tranquilo para fazer esse tipo de edição. E o YouTube ainda corta um pedacinho no meio, que eles falam assim para a gente. Olha, caiu a conexão, muitos professores gravam, né? Isso eu estou falando de gravação via Meet, mas a gente faz também por gravação feita nossa aqui. O professor fala, e caiu o meinho da minha gravação, do minuto 10 ao 15, caiu a minha conexão, você consegue cortar para mim? A gente corta isso pelo YouTube. Entrou no YouTube, você consegue lá fazer o lugar certinho do corte de cá, ele já junta e já faz. Então, edição muito simples, você não precisa nem de ferramenta de software para fazer. Então, assim, quem tem, né, software gratuito que faça a edição, ou até pago, tem gente que consegue mexer no Premiere, Camtasia, fiquem à vontade que essa é a ideia mesmo, para a gente conseguir fazer com que esses estúdios funcionem. E todos os professores aí, tenho certeza que já estão, assim, super desenvoltos na frente da filmadora, coisa que não acontecia 2 anos atrás, era muito engraçado. O professor falava assim, eu preciso gravar uma aula de meia hora. Tá bom, professor, chega um pouquinho antes, a gente reserva a manhã toda. Não, é meia hora só, é rapidinho a minha aula, fica tranquilo que eu vou chegar e vou gravar. Tinha dia que não dava nem no período da manhã, porque realmente apertava o botãozinho no REC ali, a pessoa travava num tanto que não ia nem para frente nem para trás. Mas eu acho que sim, se vocês souberem fazer edição, fiquem à vontade, que realmente essa é a ideia do estúdio. É só colocar... Opa, perdão. Eu vou desligar aqui de novo, se der mal contar. Só para colocar que o trabalho que o pessoal da Unesp faz de edição é maravilhoso. O vídeo fica uma outra coisa, fica super profissional. Então, quem for fazer projetos grandes, eu acho que vale a pena contar com a colaboração do pessoal da TV, porque é realmente maravilhoso. Eles fazem ficar muito mais palatável para o público. Eu tive uma experiência muito legal, né, de uma matéria que a gente fez para o Comitê Científico Covid-19 da Unesp, e eles fizeram um trabalho super redondinho, super bonitinho. Foi muito legal. E parabéns mesmo para o trabalho deles. E eu acho que o Marcos colocou alguma coisa que é super legal. Acho que, não sei se todo mundo tá em contato com o chat, mas deveria dar uma lida aí. Eu tenho um editor de vídeo gratuito, chama Lossless Cut, que você consegue fazer edição. É o que eu faço nas minhas aulas, quando eu quero editar. Professor, escreve certinho como já coloquei no chat. Eu já vou pegar já esse... Já olhei para um lado, já olhei para o outro, não conhecem, a gente já tenta usar. Foi meu filho que apresentou, ele que me apresenta as ferramentas que eu, velha que sou, não conheço. Minha filha, a mesma coisa, a gente tem um software que faz animação, e aí outro dia ela só veio assim, eu vi que ela tem 11 anos, ela estava me rodeando, eu falei, o que foi? E ela falou assim, por que você usa esse daí para fazer edição? Nossa, eu tenho esse outro aqui que faz avatares e ficam tão lindos. Eu falei, então tá bom, me ensina, vem cá. Tem jeito, eles são super tecnológicos, né, faz parte. Até estava conversando com o professor Pelópidas outro dia, que o pessoal da UIA, da Unesp, usa o GIMP. Eu tenho GIMP também, mas eu sou extremamente ineficiente. Eu consigo fazer poucas coisas, e o meu filho que me apresentou também, que é uma outra plataforma gratuita que faz coisas muito legais, mas que eu subutilizo, né, por falta de conhecimento.
Enfim, são coisas interessantes. Se alguém tem mais perguntas, né, por favor, pode ficar à vontade para fazer perguntas. Eu tenho algumas depois ao final, se for possível. Alguém quer fazer, quer colocar no chat? A Juliana Aparecida Santini gostaria. Pode falar, Juliana. Oi, boa tarde, parabéns Cristiane, parabéns Ana Silvia pelo evento. Eu gostaria só que a Ana Silvia retomasse, eu infelizmente tive problemas, não consegui entrar logo a 1 hora, falar para mim 2 minutinhos da questão do operacional. Eu entrei quando vocês estavam comentando justamente de como isso ser trabalhado internamente as nossas unidades, porque aqui até mesmo a gente estava uma reunião já semana que vem agendada com a direção para trabalharmos algum regimento interno nosso para uso e tudo. Então, assim, como vocês sugerem de levar isso internamente? Porque, pelo que eu estou entendendo agora, vocês têm um caminho que é via STAEP e tudo mais, né? Mas terá um regimento único ou a gente pode trabalhar um regimento a cada unidade? Se puder retomar só isso, Ana Silvia, me perdoe, tá? Obrigada. Imagina, vamos ver, tá saindo aqui o áudio. Eu fico de olho, eu tô agora com o microfone aqui na mão. A gente está fazendo pelo Conselho Executivo esse procedimento operacional padrão. O agendamento, a abertura e fechamento da sala, essa pessoa que vai tomar conta da sala, isso tudo é a unidade, tá, que vai resolver isso. Até uma conversa que a professora Alessandra, a nossa coordenadora executiva, vai ter nos próximos dias, se é que já não teve, semana passada, estava para ser essa reunião no fórum de diretores e no fórum de vice-diretores. Ela ia levar essa demanda justamente pela falta de funcionário da Unesp, que eu acredito que o mundo ideal seria ter uma contratação para cada estúdio, né? Mas, enfim, não foi possível fazer dessa forma. E outra forma que já foi comentado no início é de você ter um estagiário para colaborar e tal. Mas, enfim, as pessoas da STAEP foram treinadas pela TV Unesp, então essas pessoas possivelmente serão as nomeadas, né, pela diretoria para abrir, fechar e fazer toda essa operação ali. Então, isso fica como parte critério local para vocês. Quem vai fazer essa operacionalização da sala? Agora, esse fluxo das atividades, como utilizar os equipamentos e todo esse procedimento para gravação, isso vai ficar, vai sair esse POP, né, como um padrão mesmo para todos, tá? Então, se a videoaula tem mais de 2 horas de duração, então ele tem que seguir esse fluxo. Então, todas as unidades vão ter que seguir esse fluxo. Entrar no sistema do CISPROEC, passar pela análise do Conselho Executivo, fazer esse desenho pedagógico, esse cronograma da gravação, o checklist, né, antes da gravação, a própria gravação, a edição, a validação e o armazenamento e divulgação. Se tiver menos de 2 horas, ele vai poder ser feito como a gente já estava conversando, faz uma nota de aula, ele pode ser editado ali no local mesmo e ser disponibilizado para o professor. Então, essa operacionalização, né, de como o estúdio vai ser utilizado, o nosso objetivo do estúdio vai ser um só para a Unesp toda. Agora, como cada unidade vai abrir, vai fechar, vai agendar, fica a critério de cada diretoria. E como esse funcionário vai trabalhar, qual é o horário de trabalho dele. Foi outra coisa que a gente se pegou no fluxo, né? Porque no POP tem unidade que abre à noite, tem unidade que não abre à noite. Então, assim, vai ser conforme cada unidade, cada diretoria que vai montar esse abertura e fechamento aí do local. Te respondi? Ela disse que sim. Oi, sim, perfeito, perfeito. Eu não tinha pego só o iniciozinho mesmo, mas compreendi. Muito obrigada, Ana. Mais alguém tem perguntas, por gentileza? Pode levantar a mão ou no chat, às vezes, quando tem muita pessoa. Eu tenho. Na sala. Pode falar, Ana Cláudia. Tudo bem? A minha pergunta eu a coloquei no chat também, para entender em que medida vocês consideraram contemplar algumas gravações fora desse ambiente do estúdio, como, por exemplo, em laboratórios, né? Eu sou professora de música
de piano, muitas vezes as nossas aulas, mesmo que expositivas, elas necessitam de ilustração, né? Então, eu imagino que a edição que a gente possa fazer já contemple, mas tenha que haver gravações feitas num ambiente próprio do laboratório. Existe alguma orientação nesse sentido? Tocou fundo no meu coração. Toco piano, o professor Perópeda sabe, tocou fundo aqui. Vai até sair uma lágrima aqui da pessoa. Que bom, que bom! Não, então, no pop, Ellen, me ajude se você lembra dessa parte. A gente tinha, não proibido, né, mas falado assim, porque aqui a gente tem os laboratórios também, evitar que esse equipamento fique passeando para lá e para cá para não ter avaria. Mas se for assim, com a responsabilidade do professor, com a responsabilidade do técnico, o técnico o tempo todo junto ali, acredito que não exista problema, porque vai acontecer isso aqui em Botucatu também, a gente tem que fazer uma filmagem dentro de laboratório, tá? Mas isso a gente tem que, até vou levar isso novamente para lá, para ter um termo de responsabilidade da saída desse material de dentro do estúdio. Talvez se o docente assinar isso como, né, porque não vai ser só aí na faculdade de música, vai ter muitos outros laboratórios aí que a gente vai precisar fazer essa filmagem. E se for o objetivo fim da sua filmagem um material didático, né? Se for o objetivo que é o do estúdio, de fazer um material didático que possa ser utilizado por toda a Unesp, eu acho que contempla. Ellen, você entende assim também? Eu acho que é o que você falou, Ana. Na verdade, a gente não conversou totalmente sobre essa parte, ainda, professora Ana Cláudia, né, Ana Silvia, sobre equipamentos fora do estúdio. Mas eu acredito que se houver essa possibilidade, também vou lembrar na próxima reunião, né, Ana, para a gente poder conversar sobre esse termo de responsabilidade. Eu acredito que terá que ter pelo menos um termo, se existir essa possibilidade. Isso. Ok, muito obrigada, está esclarecido. Fica aqui só um convite, já que a minha xará Ana Silvia gosta de piano, toca piano aqui em Botucatu, que dia 5 de outubro a gente está com o projeto de extensão aí de piano, mas depois eu mando um convite. Vem cá. Olha lá, ó, esse menino aqui, agora eu vou falar, esse menino se apaixonou pelo seu projeto. Ele foi fazer a filmagem. Ah, ele conhece? Ele estava lá, ele falou assim, nossa, que projeto maravilhoso! Olha lá, ó. Vamos estar aí novamente no dia 5. Ele chegou assim, eles foram ajudar na filmagem, né, do material. Ele chegou com o olho brilhando, porque ele adora música também, e falou, eu quero ir em todos. Então já fica o convite aqui, dia 5 a gente vai estar lá. Muito obrigada. Bom, eu não sei exatamente quem está na frente, eu tenho uma dificuldade de saber a lista das mãozinhas levantadas. Então, não sei se foi o Alexandre ou o Adriano que levantou primeiro a mão. Eu vou deixar o Alexandre, Adriano, depois, se você puder, em seguida, você falar, tudo bem? O Alexandre. Então, Alexandre, por favor. Obrigado, gente. Eu queria perguntar a respeito das unidades que optarem por fazer as próprias edições, se existe uma disponibilização dos elementos gráficos para a gente, vinheta, lower third, as fontes, toda a parte de identidade visual? A ideia é essa sim. Inclusive, de a gente colocar, porque tem um lugar certo já que vai sair no POP, o lugar correto de onde colocar o logo da TV Unesp. Tá? Outra coisa que eu vou anotar aqui já para a gente já fazer no POP já vai ter, né, a gente disponibilizar toda essa parte gráfica com imagem padrão, né, para todo mundo, para colocar. Então, lá no POP está o lugar certinho que vai ter que ter o logo do IEP3 ou o logo da TV, quando for veicular na TV. E interessante, assim, a sua colocação para a gente já montar esse local aí com tudo e com todas junto com o POP, né, deixar disponível junto com o POP todas essas imagens. Obrigada. Na sequência, então, professor Adriano. Era isso que eu ia perguntar também, se a gente ia ter alguns elementos gráficos que a gente teria que utilizar. E aqui, uma outra questão relacionada, e dos elementos gráficos, eu sugiro que crie uma pasta disponível para todo mundo, né, que todo mundo que use vai ter acesso, que possa
baixar esses elementos gráficos, ter acesso a esses elementos gráficos. E uma questão que é a seguinte: quem não for fazer, né, os projetos longos ou for fazer aulas curtas, isso vai obrigatoriamente fazer parte do repositório da Unesp? A gente vai ter que ou não? Não, os curtos não necessariamente, mas porque não vai entrar tudo naquele fluxo, tá? O ideal é que faça parte do repositório para a gente montar esse repositório, repositório do repositório, montar esse local com todos os materiais didáticos, porque uma coisa que eu senti aqui em Botucatu, quando a pandemia começou, eu acho que nós fomos uma das unidades a primeiro voltar, né, que primeiro começou o remoto, que primeiro começou o 5º e 6º ano entrar no hospital, então a gente voltou muito rápido. E uma coisa que eu senti se a gente tivesse um banco de videoaulas, que a gente gravou algumas vezes a mesma videoaula com diferentes professores, e porque foi muito urgente, né, a gente dormiu sem pandemia, acordou já de máscara e trancado dentro de casa. Então, eu acho que se tivesse, a gente tem que pensar nessa possibilidade de deixar esse material para os colegas, deixar esse material para as outras unidades que podem não ter essa videoaula pronta, esse material didático pronto. E então, assim, se tem menos de 2 horas, não precisa entrar no repositório. Mas eu sugiro que se coloque, né, para a gente ter essa cultura já, né, de ter um grande repositório de material didático, para poder divulgar para todas as unidades e para os demais colegas também. Acho que na sequência é o Mário, depois eu volto para o Alexandre de novo. Minha dúvida é sobre esses termos de produção, armazenamento e divulgação. É claro que nós vamos fazer a cessão de direitos de imagens, mas da imagem final, do produto final. Só que até chegar ao produto final, você tem uma porção de produção de vídeos que você não quer que seja utilizado. Por exemplo, os erros. Está previsto isso, que o professor ele tem o domínio sobre a sua imagem até o final do processo? Só no final é que ele vai fazer a cessão de direitos de imagens? Deu para entender a minha dúvida? Eu acho que sim. Por exemplo, se teve um erro grande de gravação, o professor não quer que isso saia e seja compartilhado, é isso? Isso, eu quero ter controle total do material que vai ser editado. É claro que depois do produto pronto, esse produto vai ser cedido para o repositório. Mas todo o resto do material não quero ver divulgado. Quer dizer, se o professor tem essa prerrogativa de jamais ser divulgado, com exceção do produto final. Claro, essa é a ideia. Inclusive, no fluxo está falando aqui que a veiculação vai ser só depois da aprovação do professor, né? Então, está aqui, o armazenamento e divulgação em repositório, mas vai ser só depois dessa validação da edição. O professor vai validar a edição junto com o conselho executivo e junto com o núcleo local. E acredito que seja importante também, vai estar, com certeza, resguardado o direito dessa imagem do professor. Mas talvez até para limpar banco de dados, depois que isso for veiculado, acho que seja até interessante limpar, né? Deletar essa videoaula, esse material cru. Se ele já foi editado, ele já foi finalizado, acho que também é uma outra chance. Mas está resguardado sim, não é para esse material sair, é uma pasta do Drive do professor junto com a TV Unesp ou com quem for editar, e só vai ter essa seção desse termo mesmo, o produto final. A seção do direito só é do produto final e não dos erros de gravação, dos erros que possam ter acontecido no meio do caminho. Ok, muito obrigado. Inclusive, professor, achei que a sua pergunta fosse, que não surgiu aqui, sobre imagens que estão na videoaula. Por exemplo, essa imagem minha eu peguei num banco gratuito de imagens. Então, o professor tem que começar a pensar nisso também. Pegou uma imagem de um livro, tem que citar a fonte. Tudo a gente tem que pensar agora que não pode mais reproduzir um vídeo qualquer de dentro do YouTube, por exemplo, que está aqui, se eu não tenho direito autoral. Então, eu tenho que pensar que eu tenho que disponibilizar o link para o aluno assistir esse vídeo depois. Está saindo também o material da biblioteca de direito autoral, do que eu posso usar, do que eu não posso usar. Isso eu sei que está saindo também, que a Flávia da CGB está desenvolvendo esse material. Então, a gente tem que ficar muito atento com o que coloca, que tipo de imagem que põe, porque uma vez que caiu na rede, a gente sabe que
é muito difícil a gente deletar, né? Caiu na rede e ficou. Então, é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O uso de imagem de livro, imagem de outros professores, imagens que não são gratuitas, tudo citar e tudo usar dentro do padrão de direito autoral. Uma coisa que eu gostaria, né, de complementar a sua fala, né, Silvia, que é uma preocupação minha, inclusive, né? Mesmo você dando crédito, às vezes você tem que pedir o direito se for um copyright permission que já está registrado. Então, não é simplesmente dar crédito, às vezes você precisa pedir, né, ao autor da imagem, aquele que fez a fotografia, né, para fazer isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Adicionalmente, só para complementar, né, existem bancos de dados de imagens gratuitas, como o Pixabay, FreePix, né? Tem o Canvas gratuito, né? Você não precisa ter o Canvas Pro, eu tenho, mas não precisa. Então, tem fontes de bancos. Evitar usar coisas do Google que tenha copyright permission, que não seja de domínio público, né? Isso é importante. Com certeza. E por outro lado, a gente também fica resguardado que as nossas imagens estão seguras, né? Então, são os dois lados, as duas vias de mão. Eu não posso usar de outra pessoa, mas também a minha não pode ser veiculada de qualquer forma. Então, esse material está saindo também da Flávia, porque as nossas leis não são claras do que eu posso, do que eu não posso, né? Tem uma regra que eles falam do fair use, que se você for usar para fim educacional, você pode usar, mas também não é clara se você pode, se você não pode. Se não tem fins lucrativos, você pode usar, mas também não tem uma regra assim falando tudo que pode. Então, a Flávia está levantando esse material para a gente ficar resguardado, tanto com o nosso quanto do nosso colega, né? Bom, na sequência, eu acho que é o Ricardo de Araújo, depois eu passo para o Alexandre novamente. Bom, boa tarde. Não sei se vocês todos estão conseguindo me ouvir direitinho. Sim. Ok. Bom, uma coisa que eu gostaria de perguntar é assim, eu sei, pelo que eu pude entender, né, todo o conteúdo, né, abordado e veiculado através dos estúdios de TV do IEP3, da Unesp, tem um procedimento, né, para poder definir o roteiro, definir a linha pedagógica, definir quais vão ser os elementos e tudo isso. Mas eu gostaria de saber uma coisa. Antes da pandemia, né, começar e ficar um pouco mais, né, pesada, lá no Instituto de Artes da Unesp, né, eu presenciei, né, um esforço conjunto dos alunos de artes visuais para utilizar a infraestrutura, né, dos ateliês de vídeo e fotografia para fazer um canal no YouTube. É um canal no YouTube chamado E Agora, né? É essencialmente uma espécie de canal do YouTube com redes sociais, etc., que fala para para fora, né, as pessoas que querem entrar no curso de artes visuais da Unesp. Quais são as melhores táticas, estratégias para prova de habilidade específica, falando um pouco sobre os cursos. Bom, agora que eu lembrei, né, não só artes visuais, né, mas também teatro e música. E aí eu gostaria de saber, existe uma forma de poder mesclar, né, essas iniciativas dos alunos, né, que podem estar, né, restritas só aos campi específicos, como também uma parte, né, para eles serem contemplados pelo IEP3? Eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Seria utilizar o canal que os alunos fizeram dentro do IEP3 ou fazer os alunos produzirem esse material dentro do estúdio? Isso que eu não entendi. Acho que é mais parecido com dar a oportunidade dos alunos, né, conseguirem realizar o mesmo conteúdo que eles ainda fazem, né, só que dentro do estúdio, de certa forma. Com mau contato de novo, Ana Silvia. Voltou? Voltou. Deixa eu pegar a pilha aqui com os meninos, eu já troco. Assim,
Com a supervisão do docente, eu acredito que não há problema algum. Por que eu falo da supervisão do docente? Porque o pessoal de Bauru, eles, as meninas que estão fazendo pop, né, a Natália e lembrei o nome dela, a Natália e a Letícia, elas falaram que como elas fazem, né, o gerenciamento do estúdio de lá, da FAAC, e os alunos usam esse estúdio para fazer material deles, de TCC, material, né, deles. E elas falam que, assim, os alunos não cuidam direito do material, então, no pó... Congelou para mim ou para todo mundo? Aqui também, Cristiane. É. Para mim também aqui. Que congelou para mim Deixa eu também. falar para a Ana Silvia que congelou para a gente. Eu acho que ela nem se percebeu. Acho que ela vai entrar de novo. Bom, falando em edição de vídeo, acho que esse vídeo vai ter que ser editado, né? Essa gravação. Acontece. É verdade, mundo virtual. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Tá, então beleza. Sim. Vou desligar a TV aqui do fundo, que eu tirei aqui a minha... Então, aí como eu entendo que se for um material didático, for para desenvolver material didático, tá? Eu entendo que esses alunos, sim, vocês escutaram até que horas? Até o pop das meninas de Bauru que falaram que FAAC tem um estúdio voltado para os alunos. Isso mesmo. Isso aí é explicado, cuidado, que os alunos às vezes não têm. Exatamente. Aí sai, perde câmera, perde cartão de memória, derruba. E aí eu entendo que se for para fazer, eu entendo, mas isso é uma coisa que a gente pode levar também para fazer um adendo dentro desse POP. Eu entendo que se for para produzir um material didático, se for para colaborar, já é um canal dos alunos para isso, eu entendo como super viável eles utilizarem com a supervisão do professor. Da mesma forma que o professor vai supervisionar, eu entendo que é a mesma coisa. A câmera vai sair de dentro do estúdio para gravar uma externa dentro de um laboratório? É material didático? É. O aluno vai fazer um material didático com a supervisão do professor? Também, eu entendo da mesma forma. Até peço para a Ellen se ela também concorda dessa forma, mas eu acho que a gente, da mesma forma, deveria ter esse de acordo aí do professor, né, esse termo de responsabilidade do professor, das duas formas. Eu entendo assim. Ellen, você entende assim também? Desculpa, Ana Silvia, sobre o que é mesmo? Sobre o aluno entrar no estúdio para fazer a gravação. Na FAAC, a gente, no POP, a gente não vai deixar o aluno porque tem um estúdio só para o aluno. Mas aí a gente entende da seguinte forma, eu entendo da seguinte forma, se for para produzir material didático e tiver a supervisão do professor, da mesma forma que... não é? Eu acho que se o professor ficar com a supervisão e assinar o termo de responsabilidade também, acho que sem problema algum. Sim, concordo com você. Temos que passar isso também, né, pela reunião. Exatamente. Isso e a parte, eu acho que é o termo de responsabilidade do docente. O termo de responsabilidade, acho que é tanto para o aluno quanto para uma tomada externa da filmadora. Acho que isso já contempla tudo, né? Bom, pela ordem, eu acho que é o Alexandre, depois o Marcos e depois o Mário Roberto. Então, Alexandre... Oi, de novo. A minha pergunta são duas, na verdade.
Uma, pegando esse gancho do uso de imagem, que o professor pode ou não autorizar, eu estou entendendo que isso é feito sempre depois que a edição está pronta e que o professor vai autorizar que aquilo seja utilizado como propriedade intelectual da Unesp. Eu entendi correto? O professor não pode utilizar aquele material, por exemplo, para um canal do YouTube próprio dele. Vai poder sim. Vai poder, porque pelo que eu entendo, ele já vai estar no canal do YouTube da TV Unesp, né? Você assinou o termo, pode colocar no seu canal também. Você está no canal da Unesp, no repositório da Unesp, pode utilizar no seu canal também. Entendi. E a gente vai ter algum termo de questão de direitos conexos para a questão dos técnicos que vão estar trabalhando também, que vão ter os nomes no crédito, eles também vão precisar assinar autorizações, vai ser padronizado ou vai ser de cada unidade isso? Como é que a gente está pensando essa parte? Outra coisa na listinha. Eu acho que isso a gente não pensou. De colocar a pessoa que está ali fazendo como... Colocar os créditos, é isso? De quem fez a filmagem? Seu áudio está desligado, professor. Professor, está desligado seu áudio. Perdão. Não, eu entendi que os créditos fatalmente precisam ter, né? A minha pergunta é sobre a gente ter uma autorização dessas pessoas para algum tipo de cessão de direitos conexos, alguma coisa assim, para que aquele material seja utilizado tanto pelo professor quanto pela instituição. Eu entendi agora. Eu acho que a gente precisa mesmo colocar mais essa regra. Eu não me lembro do pessoal da FAAC ter falado sobre isso, não. Mas é importante, porque é a imagem de quem fez, né? A pessoa que produziu a imagem dela. Acho que a Ellen está anotando aí. Anota mais essa, por favor. Tá bom. Obrigado. Bom, na ordem, então, Marcos Pereira. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quero agradecer a iniciativa, elogiar a condução dos trabalhos, e eu queria deixar só indicado uma recomendação para termos de projetos futuros. A tendência é que a produção de material audiovisual pelas unidades, ela vá crescer. E eu acho que é importante deixar no radar alguma maneira de sistematizar a produção desse material. Então, quando a gente trabalha com publicidade, você tem o manual da marca, né? Então, olha, especificação, layout, tem que colocar a logomarca tanto tempo, tamanho é tal. Eu acho que é importante deixar sinalizado para projeto futuro um manual para a produção desse vídeo, um template de vídeo. Então, quanto tempo o logo fica, é o logo da unidade que vem depois ou antes. E aí, eu acho que também é legal deixar no radar pensar em um programa para edição de vídeo que seja adotado em todas as unidades. Então, vamos supor que seja o Premiere, porque aí vocês, a partir de uma unidade, conseguem organizar todos os letterings para todas as unidades. Então, o pessoal que cuida de edição só precisa alterar o nome. Então, eu sei que agora é um momento de implementação, está todo mundo descobrindo qual é a melhor ferramenta e que é importante dar vazão para esse material. Mas eu deixo indicado aí em termos de projeto futuro para vocês. Era isso. Ótima sua sugestão, porque a ideia, a gente, nas primeiras discussões, a TV Unesp ia deixar também pronto a vinheta de entrada, de abertura e de encerramento, né? Então, acho que é importantíssimo isso, de ter um software institucional para fazer tudo e facilitar. Porque imagina se o projeto foi feito no Premiere, mas eu não tenho o Premiere aqui, eu vou abrir como essa vinheta de abertura, como é que eu vou fazer essa edição? Acho realmente que isso a gente tem que levar... perguntar para a TV Unesp, né, talvez seja importante ter o mesmo software, se eles usam o Premiere, possivelmente é o Premiere, mas institucionalizar isso, realmente tem toda a razão, porque daí se a gente tiver essa pasta com todos... A Ana nos abandonou de novo, é isso? Com a participação de novo.
Não, mas eu acho, como está gravando, eu vou só começar a comentar, né? Eu acho que a ideia é exatamente essa, porque aí a gente acaba diminuindo, pensando numa espiral de projeto, a gente diminui um pouco o trabalho na ponta para o pessoal que vai trabalhar com edição dentro das unidades, por exemplo. Então, é só pegar... trabalhando com um programa único, a gente consegue uniformizar essa produção, deixar um template preparado, e aí, quando mudar alguma coisa, já muda para todas as unidades de uma forma regular. Eu acho uma boa ideia. Acho que a Ana Silvia voltou. Eu acho uma boa ideia. Uma coisa que eu, quando a Ana Silva voltar, tenho uma dúvida. Por exemplo, né? Alguns de nós têm projetos de extensão que têm a sua própria Entrei? imagem. Vocês estão me Entrou. ouvindo? O Marcos deu aí alguns comentários na sua queda, mas uma coisa que eu tinha uma questão, eu não sei se tem alguém, acho que o Mário. Depois do Mário eu faço uma observação, só para não cortar a fila. Continue, Cristiane. Vocês estão me ouvindo agora? Voltei aqui no computador local, tá? Acho que vai ser melhor ficar com ele aqui, vamos ver. A minha colocação era, bom, nós vamos ter um template de logo, de imagem, mas existem muitos projetos, eu vou colocar um especial assim, projetos de extensão, que tem o seu logo, que tem sua marca, que tem seu estilo, né? Como é que isso se daria, né? Como isso se constrói? Porque cada um tem uma identidade. Eu estou falando de coisas que a gente trabalha em redes sociais, por exemplo, né? Teria alguma regra? Você pode usar a sua identidade de imagem ou não? A gente tem que usar a identidade de imagem padrão, né? Letras, enfim, essa era a minha questão. Eu acredito que para entrar no repositório, isso é uma coisa também que a gente pode levar para discussão. Mas eu acredito que para entrar no repositório, teria que ter realmente esse padrão. Mas se for feito no estúdio, uma coisa mais curta, naquele tempo de menos de 2 horas, aí não necessariamente você pode usar o seu padrão, por exemplo, para colocar na rede social, é um vídeo do Instagram, é um vídeo educacional para o aluno, aí não tem problema, tá? Aí pode usar o seu padrão. Agora, para colocar no repositório institucional, sim, vai ter o lugar certinho de colocar a logomarca da TV, lugar certinho de a vinheta de abertura, a vinheta de encerramento, os créditos, tudo conforme as regras, né? Então, tudo depende do tipo de material que vai ser feito. Aí, se for dentro desse mais curto, não tem problema algum usar o seu padrão, o seu template. Eu já fiz gravação aqui dessa forma, eu já fiz para congresso, é uma coisa que a gente faz bastante aqui. Gravação para congresso, a gente acaba fazendo na sala aqui, porque é uma aula curta, de meia hora, 40 minutos, e não necessariamente a gente usa todo esse template do estúdio, né? Então, dá para fazer sim. Eu acho que o Mário tinha uma pergunta, Mário Roberto? Sim. Um comentário a respeito disso. A gente pode pensar também em produtos embutidos dentro de outros produtos. Então, você pode ter no repositório da Unesp, com todos os padrões da Unesp, para caber naquele repositório, mas embutido nisso, uma outra identidade, por exemplo, de um grupo mais restrito, com outra... Então, você tem várias camadas de padronização de imagem. Acho que isso é possível. Mas não era essa a minha pergunta, isso é só um comentário. A minha pergunta é o seguinte, houve uma preocupação da instituição de manter uma uniformidade, por exemplo, quanto aos estúdios. Os equipamentos comprados foram todos iguais, a identidade do próprio estúdio, né, o visual do estúdio, são todos iguais. Vai haver também uma preocupação de identidade do produto, que vai ser colocado no repositório. Como vocês já estão falando, tempo de vinhetas, posição de logotipo, etc. A minha pergunta é o seguinte, e quanto à qualidade pedagógica desse material? Uma padronização pedagógica desse material, vocês já estão pensando como que isso vai ser feito, qual que é a referência, como que a gente vai submeter isso
e adequar a um padrão de qualidade pedagógica desse material? Sim, isso tudo vai entrar dentro do fluxo, né? Isso tudo vai ser conversado, vai ter aquele projeto, né, que vai ser inserido dentro do fluxo, e ele tem todo esse padrão aí, né, da linguagem, e depois a gente vai ter a conversa do núcleo local com o conselho executivo, com a pessoa, então a gente vai alinhar essa parte pedagógica do desenvolvimento do material, da mesma forma que a roupagem estética, né, a gente vai fazer isso também junto com o conselho executivo e junto com os núcleos locais, essa adequação da forma pedagógica. Quando você diz nós vamos fazer, quer dizer que não tem nada pronto por enquanto, porque parece que as outras questões já tem encaminhamento, mas a parte pedagógica não tem nada encaminhado ainda. Olha, Ellen, você pode... Acho que essa parte ainda não totalmente, né, Ana? Então, a gente está discutindo, mas eu acredito que a gente não colocou ainda dentro de um fluxo, quer dizer, está dentro da parte do fluxo, mas a gente ainda não destrinchou a parte pedagógica, porque eu acho que está muito claro para a Alessandra, e quando isso entrar em ação, a parte pedagógica já vai ser um complemento, né? Porque as outras áreas, a área de tecnologia envolve outras áreas, envolve a TV Unesp, envolve estruturas como STAEP, essa parte pedagógica, como é centrado ali no IEP3, eu acredito que, para a gente ainda não chegou essa demanda, mas eu acredito que já esteja muito claro em como vai ser feito para a Alessandra e para todo o pessoal lá do IEP3. Mas é outra pergunta que a gente vai levar, a gente vai encher a Alessandra de pergunta na próxima reunião, né? Sim, Mário, obrigada pela pergunta. Eu vou só fazer um último comentário, a gente já avançou um pouquinho do horário previsto e as pessoas têm compromissos. Então, a minha última pergunta é o seguinte, digamos que eu aqui em Araraquara faça um vídeo, mas eu tenho uma colaboração lá em Bauru, que também fez uma parte de um vídeo, e visto que o Unesp é muito distante, né, geograficamente, a gente pode fazer uma edição, eu acho que isso é possível, né? Pego a parte do meu vídeo, pego a parte do vídeo, por exemplo, da Ana Silvia, e a gente faz uma mixagem e transforma num vídeo único. Acho que isso é possível. E se for um vídeo curto, entra num sistema livre, se for um vídeo longo, entra com todas as normativas do estúdio da TV Unesp. Exatamente. É possível sim, porque vai estar tudo dentro de... tudo no virtual, né? A gente vai usar o Google Drive porque esse material é grande, esse material que sai da filmadora é um material pesado, né? De quantidade de mega, giga e tal. Então, a gente vai usar o repositório do Google Drive para colocar. Então, aí é só compartilhamento, né? Compartilha de lá, compartilha de cá. Essa parte virtual fica muito mais fácil para conseguir fazer parte da edição, juntar a parte de lá com a parte de cá, aí fica tranquilo. É possível, sim, fazer dessa forma. A gente não precisa mais ficar, né, com a parte física, no pendrive, isso tudo a gente virtualiza e tá bem mais tranquilo. Bom, se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar, né, e agradeço muitíssimo a Ana Silvia, a Ellen, que está aqui presente, acho que foi muito bom, né, eu não tinha clareza de nenhuma dessas etapas e foi uma excelente palestra, agradeço sua disponibilidade de estar aqui, e a participação de todos nessa tarde de quinta-feira. Eu que agradeço, eu peço desculpas pelas respostas que a gente ainda não tem, é uma discussão que está vindo já há mais de um ano, né, com todo o grupo, são muitas arestas que a gente tenta pensar em todas, mas tem muita coisa ainda que a gente não tem claro, porque é um mega de um projeto, muito... tem tudo para dar super certo, e eu peço desculpas, né, pelo que eu não consegui trazer para vocês, mas eu fico aqui, né, à disposição para tirar as dúvidas e posso repassar, depois dessa conversa aqui, do próximo Conselho Executivo, o que tiver de dúvida eu posso repassar, né, essas respostas para a professora Cristiane e ela repassa para vocês, porque daí o que a gente conseguir esclarecer no Conselho, a gente repassa para vocês, e eu agradeço imensamente a contribuição de todos, porque realmente
quer ver, um grupo grande pensando consegue enxergar outras coisas que a gente ainda não tinha pensado. Então, fica aqui o meu agradecimento por poder participar aqui com vocês. Eu vou só interromper a gravação. Obrigada, Eu que agradeço. Vou interromper a gravação só para